Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Nossa, eu não tenho nem palavras, me faltam palavras para poder expressar a minha gratidão a Deus e essa família maravilhosa de eu estar aqui hoje, né? 3 anos de ministério, maravilha. A Cris, em muitas oportunidades, ela fala a respeito de mim, da minha esposa, dos meus filhos, dando agradecendo, mas eu gostaria de deixar bem claro aqui hoje que foi plantado, muito antes disso tudo acontecer, foi plantado uma semente. Eu conheci o Chico e a Cris em 2010, são 16 anos de caminhada. Quando a Nicole nasceu, eu trabalho no hospital que ela nasceu. Então eu vi a Cris e a Nicole antes mesmo do Chicão vê-la. Ela ainda estava enrolada no lençol do parto ainda. Eu a vi. Então são assim, oportunidades, maravilhas que Deus permitiu nossa caminhada juntos. O Chicão, no dia que eu conheci o Chicão, nós fomos no posto de gasolina abastecer lá na Arapuanga, eu botei R$20 de gasolina, aí ele pagou, eu falei, não, Chicão, ele falou, não. Aí eu olhei aquilo e falei, esse homem veio, meu Deus, para poder ter uma atitude dessa comigo. E aquilo me comprou aquele dia. E a nossa amizade ali foi caminhando. Em 2019, quando eu fui embora para Ouro Verde, aqui no Goiás, eu ainda continuei trabalhando aqui em Brasília, e indo e voltando, 240 quilômetros, dia sim, dia não, de moto. Fiz isso durante o ano, e a gente estava tentando a dispensa do meu filho Wallace, ali de Formosa. E nós fomos uma vez, não deu certo, tive que voltar uma segunda vez, e eu estava chateado e triste. Eu, Senhor, o que eu vou fazer? Eu não tenho mais dinheiro para pegar e sair lá de Formosa, de Ouro Verde, ir para Formosa, para poder levar meu filho lá de novo. O que eu vou fazer, Senhor? E eu estava ali no terminal de ônibus, ali na rodoviária, encontrei a Cris, lá na parada de ônibus, Planaltina, e eu abracei, comecei a conversar com ela, e aí eu falei alguma coisa sobre essa questão. Aí ela falou assim, brincando, assim, irmão, eu vou te presentear com R$2, e fez assim com a mão, e eu olhei aquela nota, e eu vi que era R$2, comecei a sorrir, mas quando ela abriu a mão, meus queridos, ela colocou na minha mão, que eu abri, era R$100, meus queridos, e aquilo ali me matou, me arrebentou, me destruiu naquele dia, porque eu vi o mover de Deus na vida de pessoas que se comoveu com a situação nossa, não porque era uma obrigação de cristão, não, é porque ela era minha irmã de verdade. E isso não tem dinheiro nenhum no mundo que pague. Não tem. Eu posso dizimar 10 anos dessa igreja, que nunca vai pagar a atitude dela naquele dia. Não vai, meus queridos. Então a nossa caminhada foi marcada por essas coisas, assim, sabe? Então, como agradecer isso? Não tem. Não tem como isso. Por mais que a gente faça, a gente não consegue. Aquele menino pequeno dentro da minha casa, lá no condomínio Guarda, correndo dentro da minha casa, brigando com o meu outro mais velho ali, e a gente se separando para cá, e só corre para cá, e só corre para lá. E foi assim. Então isso não tem como, não tem nada que eu faça que possa agradecer, que possa expressar gratidão por essa caminhada de 16 anos. Então, estar aqui para mim é motivo de muita alegria. E o Senhor falou para mim assim, vou lançar o teu ministério lá naquele culto, porque eu tenho um ministério na internet de pregação, e Deus falou, eu vou lançar você naquele culto. E eu creio, e a minha vida, eu estar aqui hoje, meus irmãos, foi luta, foi confirmação de Deus, não foi uma coisa assim, eu metia a mão no bolso e abasteci o carro, e tô com dinheiro. Não, foi mover de Deus. Eu estar aqui hoje foi mover de Deus. Então eu sou muito grato a essa família maravilhosa, que Deus, ele sabe o quanto nós amamos, e é o que a minha esposa falou, né? Vai muito além da irmandade em Cristo, vai muito além disso, vai além de um irmão de sangue, foram irmãos forjados de outras formas, de outras maneiras. E isso é maravilhoso. E eu tenho tantos motivos para agradecer. O culto hoje é de gratidão. Meus irmãos, o nome do meu ministério é o poder da gratidão. Quando a Cris me falou, irmão, o culto de gratidão, e você vai pregar, e eu falei, irmã do céu, não pode ser culto de gratidão. Até o nome do ministério que Deus me deu. Mas isso aconteceu por causa de um episódio na minha vida. O nome desse ministério. Não foi assim por acaso. Como eu acho lindo esse nome, o poder da gratidão. Não foi, meus queridos. Foi por causa de uma experiência vivida com Deus. E ele falou, olha, o nome do seu ministério vai ser esse. Por causa da experiência que eu passei com Deus. Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. Antes de nós entrarmos na pregação propriamente dita, eu preciso de falar algumas coisas, eu preciso de testemunhar algumas coisas da parte de Deus para as nossas vidas. Quando nós chegamos
em São Paulo, no dia que a minha esposa ia chegar de viagem, ela não tinha onde dormir. Eu não tinha uma cama, eu não tinha um fogão, eu não tinha uma geladeira, eu não tinha onde colocar. Eu falei, meu Deus. E quando ela chegou, Deus levantou a igreja para nos honrar, para nos abençoar, nos ajudou muito. E eu só sabia murmurar, só sabia reclamar. Porque eu estava muito infeliz com tudo aquilo que eu estava vivendo, com tudo aquilo que eu estava passando. E Deus foi trabalhando na minha vida de uma maneira tal que um dia eu estava encostado na porta da minha sala e Deus me tomou naquele dia e falou, está vendo essa geladeira? Foi eu que te dei. Está vendo esse sofá? Foi eu que te dei. O fogão? Foi eu que te dei. Todos os dias de manhã seus filhos têm pão. Todos os dias à tarde seu filho tem café da tarde. Todos os dias você tem um alimento na mesa. Você tem um teto sobre a sua cabeça. Você paga o seu aluguel. Mesmo desempregado, nada tem faltado. E naquele momento, um sentimento de gratidão me tomou, me invadiu. E eu entrei para o meu quarto para orar e desabei em choro. Eu desabei em choro. E quando o choro acabou, eu levantei tomado pela gratidão. Eu fui tomado pelo sentimento. E naquele dia Deus falou, o nome do teu ministério vai ser esse, é o poder da gratidão. Porque a gratidão tem o poder de transformar as nossas vidas. A gratidão tem o poder de alcançar o coração de Deus. A gratidão, ela tem o poder de fazer com que nós alcancemos o favor do Senhor. A gratidão é um poder maravilhoso, é um sentimento maravilhoso. Então, meus queridos, ser grato, transforma a vida de qualquer pessoa. Um sentimento que nós temos que aprender a cultivar no nosso coração. Mas eu precisei de chegar ao fundo do poço. Eu precisei de chegar ao extremo. Porque quando eu cheguei em São Paulo, foram 10 anos de trabalho perdido da minha parte. 10 anos, eu saí daqui, eu tinha um bom dinheiro no bolso, eu tinha carro, eu tinha 2 motos, eu tinha uma vida financeira razoavelmente, para a minha estrutura, uma vida razoavelmente boa, mas Deus me levou para o Pará, e eu fui para São Paulo, e deixei um pouco que eu tinha lá no Pará, cheguei em São Paulo sem nada, porque Ele queria fazer para mim o que Ele queria fazer para mim. Tinha que ser de Deus para a minha vida, não tinha que ser do meu esforço, não tinha que ser do meu dinheiro, do meu suor. Então, o pouco que eu tinha ficou lá no Pará. Mas Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, Deus é perfeito. Deus me colocou diante de um cidadão chamado Carlos, irmão em Cristo nosso. E eu falei para ele, eu comecei a trabalhar com ele, eu falei para ele, irmão Carlinhos, eu preciso de uma casa, porque a minha está pequena, que eu moro, a minha família é grande. Ele, não, eu tenho uma casa, vamos lá. Me levou lá e eu olhei, uma casa de 2 andares, 4 quartos. Eu falei, não, varão, que isso? Eu estou procurando um trenzinho pequeno assim, 3 quartos no máximo. Falei, não, quando você paga lá 850, a casa é sua. Uma semana depois, nós estávamos lavando a casa, ele chegou lá, entrou dentro do lote, nós lavando a casa e falou assim, Vaso, eu tenho algo de Deus para te falar. Eu falei, o que é? Eu tive um sonho essa noite, e Deus falou assim, você vai vender aquela casa sua para o irmão Jeremias. E ele falou para mim, falou, olha, a única coisa que Deus te pediu, sabe o que foi? Que você faça um culto de ação de graças antes da conclusão da casa, da compra da casa. Então Deus pediu que eu fizesse, que eu agradecesse algo que Ele não tinha me dado ainda. E depois de um ano, o nome do meu filho, tudo prontinho no banco, para pegar o dinheiro, e o trem não saía. Senhor da glória, eu não fiz o culto, Senhor, me perdoa. Irmão Carlinhos, por favor, marca o pastor, se eu venho aqui e faz o culto. Não, vou fazer. Chegou lá, fez o culto na minha casa, uma semana depois, o dinheiro saiu. Meus irmãos, é uma coisa tão tremenda, que eu estou construindo uma casa de 47 metros quadrados, 47 metros quadrados. Ele está construindo, ele vai ficar com a casa que ele está construindo, certo? Com o dinheiro que eu peguei do banco. E ele está me passando a casa que eu moro, que tem mais de 250 metros quadrados. Isso é algo que eu não posso, eu não tenho como narrar para vocês a grandiosidade de Deus, porque eu não tinha condições de comprar. Mas isso, meu irmão, é o poder da gratidão. Porque no momento em que eu fiz o culto para agradecer algo que Deus nem tinha feito ainda, só tinha dado a promessa, eu movi o céu. Com a gratidão chegou até Deus. Amém, meus queridos? Então a gratidão é isso. Esse é o sentimento de gratidão. É isso que o sentimento de gratidão pode fazer nas nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Vocês me perdoem a minha voz, que eu estava com a voz boa e de repente ali sentado, eu comecei a perder a voz. Então os irmãos me perdoem se a minha voz falhar um pouco. E o tema da pregação é justamente esse. O poder da gratidão. Eu vou citar alguns versículos, os irmãos não precisam de abrir as vossas Bíblias, porque o texto principal vai ser falado assim que eu concluir algumas coisas aqui. Amém, meus queridos? 1 Tessalonicenses 5:18.
fala que Deus, Ele em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Então Deus, Ele quer gratidão da nossa parte para com Ele, para com tudo que Ele faz em nossas vidas. E muitas vezes, meus queridos, nós estamos passando por momentos e o sentimento de gratidão, nós não temos esse sentimento de gratidão, e o sentimento de gratidão, ele nos leva a entender muitas coisas, ele nos leva a entender o sentido de muitas coisas. E um dos sentidos que nós passamos a entender melhor, passamos a guardar no coração com muita vontade de realizar, é o dízimo. O poder da gratidão, o sentimento da gratidão, ele nos leva a entender o porquê de dizimar. Porque muitas vezes, meus queridos, nós somos levados a dizimar pelo um sentimento de barganha, por um mover da barganha. Eu vou dizimar para receber 10 vezes mais. Eu vou dizimar porque Deus vai me dar em dobro. Um sentimento totalmente errado, totalmente equivocado, e que infelizmente, muitas vezes, as pessoas nos levam a ver dessa forma. Mas quando nós entendemos que o dízimo, ele é pura e simplesmente gratidão àquilo que Deus já fez, aquilo que Ele faz e aquilo que Ele ainda vai fazer nas nossas vidas. Quando nós entendemos isso, de verdade, de fato, o dízimo, ele deixa de ser peso nas nossas vidas. E algumas pessoas dizimam por obrigação. Outro entendimento errado. Não, eu vou dizimar porque a Bíblia diz que tem que dizimar, e eu sou uma pessoa que eu sou correto. Sentimento de obrigação. Vou te falar uma coisa, meus irmãos. Quando nós dizimos por barganha e por obrigação, o dízimo fica bem aqui dentro das obrigações. E ele só serve para pagar a água e a luz da igreja. Porque Deus não recebe esse dízimo. Ele é jogado fora? Não. Porque a igreja, de certa forma, usa esse dízimo para abençoar a igreja, para pagar suas contas. Mas de você, de mim, para com Deus, ele não tem nenhum efeito. Porque o dízimo ele só tem efeito quando o sentimento de dizimar, ele é de gratidão. Então, puro e simplesmente, um sentimento de gratidão. E outra questão que a gratidão trabalha em nossas vidas. A palavra de Deus diz que, Provérbios 18, 21, que o poder da língua, a morte e a vida está sobre o poder da língua. A morte e a vida está sobre o poder da língua. Vamos esquecer a morte, porque às vezes eu já vi gente bater no peito, eu nunca matei, nunca roubei, então por que eu não vou para o céu? Irmãos, a língua, ela mata sonhos, realizações, ela mata pessoas. Mas eu não quero entrar nesse detalhe. Vamos entrar no detalhe da vida. Que a palavra de Deus está falando que a morte e a vida estão no poder da língua. E quando nós usamos o sentimento de gratidão, quando nós expressamos através da nossa boca, da nossa língua, esse sentimento de gratidão, e nós expressamos esse sentimento para com pessoas, para com Deus, então esse sentimento traz o poder da vida para nós, traz vida para nós, e vida em abundância. E aí entra a prosperidade nas nossas vidas. A prosperidade, meus queridos, ela não é o ajuntamento, o amontoamento de apenas uma coisa. Isso chama-se riqueza. Você agregar muito dinheiro chama-se riqueza. Prosperidade é você não ter falta de nada. Prosperidade é você ter um trabalho e esse trabalho suprir as suas necessidades. É você ter uma família direcionada, filhos abençoados, uma esposa abençoada. Você ter um teto sobre a tua cabeça. Isso é prosperidade. E a gratidão, ela pode nos trazer, porque a gratidão, meus queridos, como eu já disse, ela alcança o favor de Deus, faz com que nós alcancemos o favor de Deus. Isso é maravilhoso, isso é perfeito. E Deus se alegra. Deus se alegra com tudo isso nas nossas vidas. Quando nós somos gratos, Ele se alegra. Aleluia, glória a Deus. Provérbios 3:6 diz o seguinte: reconhece-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas.
veredas, meus irmãos, é caminho. Deus não está aqui pedindo que nós agradecemos, sejamos gratos. Deus não está pedindo que nós demos glória ao Senhor pelos infortúnios, pelas dificuldades. Ele não está pedindo que nós demos glória a Deus pela saúde que está delicada, pelo desemprego que nós estamos passando, pelas tempestades que caem sobre as nossas vidas. Meus irmãos, Deus não é masoquista. Ele não quer que você seja grato pela dificuldade que você está passando. Ele não quer que você seja grato pela dor que você está passando, pela perda do ente querido, pela empresa que fechou, pela casa que você perdeu. Ele não quer isso. O que ele quer, que a palavra está dizendo, que ele quer que nós vejamos ele no caminho, que nós possamos enxergar Deus nos momentos de dificuldade, nos momentos de tribulação. O salmista Davi, ele faz isso. O salmista Davi, ele começa a relatar uma dificuldade que ele está passando, uma luta, uma perseguição, e de repente, no meio do texto, ele diz: mas, porém, o Senhor de nada tem me deixado faltar. O Senhor não tem permitido que os meus inimigos me destruam. O Senhor tem colocado um banquete diante dos meus inimigos. É isso que Deus quer, meus queridos. Ele quer que nós olhemos para as dificuldades, e foi exatamente isso que aconteceu comigo naquele dia na minha casa. Eu só sabia murmurar, reclamar. Eu estava passando por uma luta, por uma dificuldade tremenda. Mas de repente o Espírito Santo do Senhor me toma, e eu consegui enxergar a mão de Deus na minha vida dentro daquela tempestade. Cedraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo. Deus agiu com eles lá dentro, meus irmãos. Foi lá dentro. Então é isso que Ele espera de nós. Que nós possamos olhar para as nossas dificuldades e falar: mas, porém, Deus de nada tem me deixado faltar. Mas, porém, Ele tem sido comigo. Eu estou de pé. Eu tenho forças para lutar. Eu tenho uma família abençoada. Deus quer que nós olhemos e conseguimos enxergar aquilo que Ele tem preservado nos momentos de lutas. É isso que Ele quer de nós. Amém, meus queridos? Aleluia, glória a Deus. João 11:41. Agora os irmãos podem abrir o texto. Glória a Deus. Eu vou tentar ser rápido, sucinto, porque o tempo urge. Evangelho de João 11:41. Oh, aleluia. Deus é poderoso, meus irmãos. Deus é maravilhoso. Aleluia. Glórias a Ti, meu Pai. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Se trata aqui da morte de Lázaro. E Jesus ali estava para ter com as irmãs de Lázaro. O texto diz o seguinte: tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, te dou graças, porque me ouvistes. Os irmãos podem repetir isso. Pai, te dou graças, porque me ouvistes. Meus queridos, Jesus, o Deus encarnado, o Filho do Pai Altíssimo, Ele teve um sentimento de gratidão e expressou este sentimento publicamente, para que todos aqueles que estavam ali ouvissem, agradecendo a Deus por uma oração que ele havia feito, pedindo que Deus pudesse ressuscitar a Lázaro. E antes mesmo de acontecer, Jesus agradeceu. E muitas vezes, meus queridos, nós somos falhos e fracos. Nós não conseguimos sequer acreditar que Deus pode fazer aquilo que nós estamos necessitando. Quanto mais agradecer por algo que nem aconteceu. Muitas vezes, nós nos encontramos nessa situação de orar a Deus e pedir algo, mas nós não conseguimos acreditar que Deus pode fazer. Nós inibimos o poder de Deus com a nossa dúvida. Quando o processo da nossa casa saiu, do banco o dinheiro saiu, para tocar o processo e o dinheiro ser liberado, a arquiteta precisava de ir lá e tocar esse processo e tal. Só que quando ela terminasse aquela etapa, tinha que ter 6.000 irmãos para poder
pagar, não era 6 mil, era 6 mil irmãos para poder pagar. E eu tinha 4 mil carros, quebrou o dinheiro, foi todo no carro. Eu falei, amor, como é que tá? Não, mandei que quer travar porque não tem o dinheiro. Eu falei, minha irmã, em nome de Jesus, manda essa mulher dar andamento desse processo, que quem fez a promessa é fiel para cumprir. Deus não está fiado no meu dinheiro, no meu esforço, e nem no seu não. Ele está fiado na palavra dele, que não pode voltar atrás. É nisso que ele se baseia. E Jesus sabe disso, porque ele é o próprio Deus, o Filho do Pai, daquele do Altíssimo. E quando a minha esposa foi lá e deu andamento, mandou a arquiteta dar andamento, uma semana depois, ela ligou, Súria, amanhã é sexta-feira, você tem que ter o dinheiro, tá tudo certinho, minha esposa, tá tudo certo, tá tudo certo. E nós tínhamos um cartão, 3 mil reais de crédito no cartão. Quando foi no dia seguinte, um dia anterior, a dar o dinheiro, o banco, passar o dinheiro para o banco, a minha esposa acordou, amor, você não sabe o que aconteceu. Falei, o que, pelo amor de Deus, o que aconteceu? O limite do banco de 3 mil foi para 6 mil, meu filho. E nesse momento a minha esposa fez o empréstimo, transformou o limite em empréstimo, e nós tínhamos o dinheiro para poder dar entrada no banco. Entende, irmãos? Deus só quer que nós sejamos gratos. E que nós confiemos, assim como Jesus, antes mesmo de Deus ressuscitar Lázaro, Jesus olhou para o céu e agradeceu. A palavra diz que ele olha e agradece. Foi assim com a multiplicação dos pães e dos peixes. Deus pega aquele punhadinho de pão e peixe, e ele levanta a cabeça e diz, Pai, graças eu te dou. E ele sustentou mais de 5 mil pessoas. Quanto mais sermos gratos por algo que nem aconteceu. Que isso sirva de exemplo para as nossas vidas. Que o Jesus ressurreto, aquele que é Deus encarnado, soube agradecer, soube ser grato. Que nós também possamos ser gratos. Meus irmãos, eu não conheço vocês direito, vou conhecer hoje, na verdade. Mas uma coisa que eu posso dizer para vocês, eu não sei se algum de vocês já experimentou algo grandioso, que é o favor de Deus. Mas eu experimentei. E vou te dizer uma coisa para você, é tão magnífico, é tão grandioso, porque nós somos tão pequenos, e Deus é tão grande, tão maravilhoso. Mas Ele é grande, maravilhoso, Ele nos ama. Ele ama a mim e a você. 2 homens oraram e pedindo chuva para plantar. Um deles gradeou a terra e esperou a chuva cair. E o outro pensou o seguinte, depois que Deus mandar a chuva, eu gradei a terra. Meu irmão, quem verdadeiramente acreditou que Deus ia mandar a chuva, meus queridos? É só a gente parar e refletir. É tão simples. Mas a nossa incredulidade nos leva ao ponto de sermos ingratos. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, mesmo, é uma coisa involuntária. Nós não somos ingratos porque nós queremos ser ingratos. Entendam, eu não estou aqui apontando o dedo e nem acusando ninguém de ser pessoas ingratas. Entendam o que eu estou querendo dizer. Involuntariamente, nós fazemos isso, sem nem saber que estamos fazendo. Nós inibimos o poder de Deus, sem saber que estamos fazendo isso. No momento em que nós oramos, pedimos e colocamos dúvida. Quando você confia o seu filho na mão de alguém e você pega o celular meia hora depois e liga para saber como é que ele está, você está confiando naquela pessoa que está cuidando do seu filho? Não. De forma nenhuma. Você só confiou porque depois, não, estou bem. Não, mamãe, papai, estou bem. E com Deus nós agimos assim. Nós pedimos, dizemos que confiamos, mas depois nós duvidamos. E a dúvida inibe o mover de Deus na minha vida e na vida dos irmãos. E que esse sentimento possa verdadeiramente brotar no coração de cada um de nós. Porque eu desejo, do fundo da minha alma, que todos vocês possam experimentar, não, viver esse sentimento e viver essas experiências de Deus para conosco. Eu louvo a Deus, meus irmãos. Eu louvo a Deus. Porque Deus me tirou de um buraco há 25 anos atrás, 27 anos atrás. Eu rodava esse tornaltinho por todo lado, tomando cachaça, correndo risco de tomar tiro, nas madrugadas, envolvendo com quem não devia, adulterando, fazendo um maior bagunça, um maior regaço. O dia que a minha esposa estava grávida, ela caiu, bateu barriga na quina de uma cama, eu não estava nem sabendo. Sabe por quê? Porque eu estava para bagunça. Eu estava para um mundão. Eu cheguei em casa, minha mãe já tinha levado ela para o hospital, já tinha trago de volta, e minha mãe falou assim, olha, se acontecer alguma coisa com esse menino, você não pode perder essa casa mais nunca. Nunca mais vou perder essa casa. E aí, meus irmãos, eu fiquei preocupado, temeroso. 3 dias depois, o menino mexeu na barriga da mãe. Eu falei, glória a Deus.
entende, meus queridos? O que Deus fez na minha vida? Hoje eu tenho 3 filhos maravilhosos. Tem aquela linda benção de 5 aninhos de idade. Eu tenho aquele rapaz que é o selo do meu casamento. De 14 anos, fez 14 anos agora. Esse rapaz é o selo do meu casamento. Deus nos deu ele para selar o meu casamento. Porque o meu casamento da minha esposa chegou a um ponto que nem a família da minha esposa e nem a minha família acreditavam. Acabou. Esse casamento não tem como acontecer. E eu sou grato a Deus porque ele botou 2 homens de Deus na minha vida e da minha esposa. Pastor Damasceno, que já faleceu, e pastor Edmilson. E esses homens nos abraçaram e nos levaram no colo e nos apresentou um Deus que ainda nós não conhecíamos direito, apesar de já estarmos na igreja há quase 4 anos. E foi graças a essas pessoas, o amor dessas pessoas por nossas vidas, que nós estamos aqui hoje. Então eu só tenho o que agradecer. Eu não tenho motivo. Eu estou proibido por mim mesmo de ficar triste por alguma situação que eu esteja passando. Porque nada se compara ao que Deus fez por mim. Me tirou do buraco que me tirou, me fez um homem decente, honesto, honrado, colocou pessoas amáveis, maravilhosas no meu caminho, como esse casal, como vocês aqui hoje. Me deu 3 filhos maravilhosos. Tenho aqui um de 25 anos de idade, perdão. E eu tenho uma filha que não é do meu casamento, da época da aborrecência, que completou 34 anos de idade agora, que nós não tínhamos relacionamento. E hoje eu tenho uma neta linda que tem idade de rapazinho, de 5 anos de idade, e o relacionamento que eu tenho com a minha filha, com o meu genro, e aquela moça linda que a minha esposa tem com a minha filha, é algo tão maravilhoso que eu não sei nem como te dizer. Ela é mais amiga da minha filha que eu mesmo. Então, meus queridos, eu estou proibido por mim mesmo de me sentir triste por alguma situação financeira ou de alguma coisa que eu queira e não tenho alcançado. Eu estou proibido. Porque o que Deus fez, o que Ele faz, e o que Ele ainda vai fazer, não tem palavras que possam expressar. Não tem. Não tem palavras que possam expressar. Eu louvo a Deus. Louvo a Deus. Por ter olhado para mim, um homem insignificante. A palavra de Deus diz que Ele tira do monturo e levanta homens e põe para sentar junto com príncipes. E é isso que Ele está fazendo comigo. Eu estou em meio de príncipes, de princesas. E eu já estive lá no pó, lá no monturo. E nada que eu fale ou que eu faça possa devolver para Deus o que Ele tem feito para a minha vida. Então sejamos gratos. Porque a gratidão move o coração de Deus. Amém, meus queridos? Que essa palavra possa falar no coração dos irmãos. Da mesma força que ela falou ao meu coração. E que os irmãos, o desejo do fundo do meu coração, que vocês possam viver essa experiência que é o sentimento de gratidão. Amém, meus queridos? Então eu gostaria dos irmãos dessa salva de palmas para Jesus, porque Ele ama todos nós. Amém, meus queridos? Agradeço a oportunidade, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Aleluia.